aqui nesta noite, com um tema muito sugestivo também, que diz: uma vida guiada pela verdade. Quem deseja ser guiado pela verdade aí? Amém? Glória a Jesus. E usaremos do livro de Salmos, capítulo 43, versículo 3. Abra sua Bíblia e acesse-a por gentileza. Se você não trouxe, tem problema não, já aconteceu comigo, mas é muito bom a gente trazer a Bíblia, tá? E a gente aprende muito isso na célula, para a gente saber onde estão os livros da Bíblia, os poéticos, o Pentateuco, os históricos, profeta maior e menor, mas devagar a gente vai aprendendo, mas é bom trazer a Bíblia, manuseá-la, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Então, Salmos 43, versículo 3, essa é a mensagem dessa noite, uma vida guiada pela verdade. E diz assim a palavra de Deus: envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem e me levem ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. O salmista aqui não tem umas pessoas específica que escreveu esse salmo. Por quê? São muitos pontos e contrapontos, dizendo que talvez é Davi, os filhos de Corá. Então, a gente vai tratar aqui como o salmista. E no capítulo 3, especificamente no capítulo 3, todos, meus irmãos, esse salmista, ele faz uma súplica. É possível que você chegou aqui nessa noite suplicando ao Senhor. É possível que você esteja nessa noite sentindo um aperto, uma dor, uma preocupação, talvez até uma opressão. Era isso que o salmista estava passando e vivendo. O salmista, ele expressa seu desespero no capítulo 3, diante da opressão. Provavelmente, é claro, a opressão ela vem dos inimigos, que questionava a ele a sua fé e sua integridade. De forma específica, no versículo 3, agora, falei de todo o capítulo, só para você ter uma ideia, que ali no capítulo todo você vai ver uma súplica, e o salmista é aquele que reconhece quem ele é, que é pecador, mas é uma pessoa que vive na dependência total de Deus, e sabe para onde correr, em momentos de dificuldade, opressão, dores e mazelas. Especificamente, no versículo 3, o salmista, ele clama por orientação divina, desejando ser conduzido à presença de Deus, a um lugar de segurança e adoração. Olha o que o salmista deseja em um momento difícil que ele está passando. Ele busca a Deus pedindo duas coisas, Bruno: a luz e a verdade. Para quê? Para guiar e levar a um lugar de santidade e presença de Deus. Observamos que aqui tem dois verbos nesse versículo: guiar e levar. Expressa o guiar e levar a necessidade de direção e condução divina, sugerindo que o ser humano, por si só, não pode encontrar o caminho sem a ajuda de Deus. Ouvimos isso no seminário, no estudo. É impossível.
O mundo está em guerra, o mundo está em dificuldade, as famílias estão com problemas, filhos não falam com o pai e vice-versa, tantas coisas acontecendo. Isso porque o homem ainda não entendeu que precisa de Deus. E nesse versículo, quando ele fala de monte, o monte dá a ideia de um lugar sagrado. E representa também o desejo do salmista em estar mais próximo de Deus, em uma profunda busca onde a luz e a verdade não apenas iluminam o caminho, mas o leva à realização do desejo de estar em comunhão com o Criador. Assim, a oração, o pedido do salmista, é um reconhecimento da dependência de Deus, em um convite para que Ele atue de maneira visível e direta em sua vida. Meus irmãos, falei que é possível você ter entrado aqui nessa noite um pouco parecido, se não totalmente parecido com o salmista. Mas o salmista, ele apresenta para a gente, para nós, muitas lições. E nós precisamos vivê-las. Somos um povo que estamos cheios de conteúdos. O pastor William falou daquele peixe girino. Estamos com a cabeça grande, inchada, mas o corpo pequeno. E quando ele trouxe essa comparação, ele falou sobre muita ideia, muito pensamento, muito saber, mas o viver, não. Olhando para o salmista, a gente observa e percebe a verdade sendo expressa. Já esteve com aquela pessoa que quando ela conta algo, conversa algo com você, os seus olhos ficam brilhando, e o que fala começa a tocar o seu coração e a sua alma, porque ali há a verdade. Mas também percebemos quando uma pessoa não fala a verdade. E meus irmãos, nessa noite, somos convidados a viver como o salmista viveu. Buscando no Senhor toda a nossa necessidade, todo o nosso anseio, tudo que nós precisamos está nele. Parece algo claro, parece algo óbvio, mas não é o que encontramos muitas vezes até no nosso lar. Muitas vezes, quando olhamos para nós mesmos, a gente bota a mão na cabeça e fala assim: meu Deus, por que eu fiz isso? E meus irmãos, é possível nós caminharmos com Deus, vivendo uma verdade de tal ponto, que consigamos desviar das mentiras, das opressões, das perseguições. É possível, se andarmos colados com Ele. Então eu trago para a nossa vida o primeiro ponto que o salmista nos deu. Uma vida guiada pela verdade, o que ela faz? Se eu e você, nós desejamos uma vida guiada pela verdade, o que eu e você, o que nós precisamos fazer, que o salmista diz? Buscar orientação em quem? Em Deus. Desejando o quê? A sua presença. Pois entende que só há um lugar de segurança e adoração. Meus irmãos, agora pense você no seu particular. Onde
você tem posto a sua segurança? É no esconderijo do Altíssimo ou não? Para nossa reflexão e para maior entendimento, a Bíblia, ela esclarece tudo. Em Atos, capítulo 16, versículo 23, o pastor ministrou já sobre isso, mas devido o tema sugestivo de uma vida guiada pela verdade, esses homens que serão citados agora nessa passagem, eles eram mais ou menos guiados pela verdade. Isso é uma mentira. Eles eram totalmente guiados pela verdade. A tal ponto que até a irmã Ana Clara, para lugares difíceis, eles foram conduzidos. Mas porque era com a verdade, eles foram. Muitas vezes nós somos guiados para muitos lugares, a gente faz biquinho, a gente não aceita. E é Deus que está nos guiando para aquele lugar. Para quê? Amadurecimento, crescimento, aperfeiçoamento. Mas a gente não quer, faz biquinho, a gente falta, a gente deixa de fazer. Ah, eu não vou dessa vez, não, eu não preciso, já sei, já conheço. Mas olha, com uma vida guiada pela verdade, olha o que ela faz, obedece. E no texto de Atos, capítulo 16, 23, diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Meus irmãos, onde Paulo e Silas estavam? Na prisão. Uma vida guiada pela verdade não fica preocupado com o lugar. Não se preocupa com coisas, situações ou pessoas. Por quê? Essa vida é guiada pela verdade. E uma vida guiada pela verdade, onde você estiver, Brunão, onde eu estiver, você estiver, haverá adoração. Sendo açoitado ou não, perseguido ou não. Mas eu preciso viver essa verdade. E você nessa noite precisa também viver essa verdade. Porque Paulo e Silas, eles viveram essa verdade. E há quem olhasse para eles e dissesse: estes são os do caminho. Esses são cristãos. Esses são seguidores de Cristo Jesus. Porque eram conduzidos totalmente pela verdade. Então se permita, nessa noite, ser conduzido pelo Senhor. Pela verdade que guia você até para lugares difíceis, mas lá está cuidando de você, lá está tratando de você, está lapidando. E você nesse lugar, quando você entender que é a mão do Senhor que te colocou lá, você vai adorar, você vai bendizer, e os céus vão se abrir. E você será tocado, as cadeias vão cair por terra, as correntes serão despedaçadas, e você será liberto de tudo e de todos, em nome de Jesus. Porque a sua vida, a minha vida, a nossa vida é guiada pela verdade. Ponto 2, uma vida guiada pela verdade. Busca a Deus pedindo duas coisas: a luz e a verdade, para guiar e levar a um lugar de santidade e presença de Deus.
falando de salmista, a gente fala de salmo, né? Eu sempre lembro de Davi. Não sei se acontece isso com você. Mas tem muitos outros, Salomão e tantos outros, em momentos que se deixavam ser guiados pela verdade, ok? Porque tanto Davi, como Salomão, como eu, você, nós às vezes nos perdemos, meus irmãos. E se a gente olhar para a Bíblia, estudar a Bíblia, Salomão em algum momento se deixou ser guiado não pela verdade. Davi, em algum momento, aconteceu de ele ser, como a palavra do tempo atual é distração, deixou-se de ser distraído. Isso pode acontecer comigo, com você, mas, olha o que o salmista, que nós acabamos de dar o seu exemplo, diz que a busca, ele pede por duas coisas. E quais são elas? Luz e verdade. E olha o que está escrito em Salmos 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Meus irmãos, isso é convicção, isso é certeza, isso é você expressar um desejo por algo como nenhum outro. E se a gente tem convicção e certeza que a palavra, ela é lâmpada, ela é luz, meus irmãos, verdadeiramente somos guiados pela verdade. A palavra ministrada no seu lar, no seu trabalho, para com o seu filho, aonde você estiver, é a verdade que te guia. Para isso, eu e você, nós sabemos que existe um preço a se pagar. E qual é ele? Negar o nosso eu. Terceiro ponto. Uma vida guiada pela verdade reconhece que por si só não pode encontrar o caminho sem a ajuda de Deus. Você se sente perdido? Ou perdida? Existem líderes aqui nessa noite. E líder pensa muito assim, não dizendo que o líder, o pastor, o líder de célula, né, ele não entenda que ele tem que olhar para a vida dele e cuidar das responsabilidades dele. Mas o líder, ele também faz a parte dele e a parte do outro. Às vezes aquilo que o outro não estuda, você precisa estudar para passar um conteúdo mais claro e facilitado para este. Para assim, a vida ser guiada pela verdade. Estou falando tudo isso por quê, irmãos? É possível que nessa noite aqui, existam pessoas que em um tempo andou com Deus, se relacionou com Deus, teve experiências com Deus, e você sabe disso. E como é bom ter experiências com Deus. Às vezes não precisa de muito, não precisa daquela música no fundo, não precisa. Às vezes você andando de bicicleta, às vezes você trabalhando. Irmãs já me contaram aqui que às vezes fazendo os afazeres de casa, a presença de Deus invade aquele lugar e o choro é derramado. E a verdade é ministrada. E tudo aquilo que estava no coração cai por terra. Mas possa ser que você se distraiu, você se perdeu por algum momento. Porque nessa caminhada, nesse percurso aqui nesse mundo, muitas coisas acontecem e você tem responsabilidade aberta, irmão e irmã. Eu também tenho. E essas coisas, elas nos distraem. E é possível de que em algum momento a gente se deixou levar
por outras, como alguns dos seminaristas ministraram aqui, possíveis verdades. Como eu falei da mulher samaritana, falaram para ela que era em Samaria. Que o lugar de adoração era ali. E por quanto tempo ela ficou carregando essa verdade? Eu não sei quais as verdades que você vem trazendo. Mas agora o que eu posso dizer para você é que Jesus é a verdade. Ele pode revelar para você, meus irmãos, com todo respeito aos seus pais. E eu tive, não a minha mãe, mas o meu pai, ele foi muito de uma religião. E eu até certo tempo eu caminhei imitando o meu pai. Mas eu fazia aquilo que eu via, eu não estudava e nem procurava saber o porquê, e nem sabia como, o porquê o meu pai chegou aqui, ali. Mas foi uma cultura, e possa ser que você esteja vivendo isso. Mas hoje você tem o privilégio, você tem a oportunidade de conhecer a verdade. E levar essa verdade não somente para a sua casa, mas para todos à sua volta. É possível, meus irmãos. Me permita dizer isso aqui. Que os seus pais estejam errados. Assim como meu pai andou errado por muito tempo. Mas graças a Deus eu pude falar para ele de Jesus quando ele estava no leito. E ele derramou em lágrimas. Então que em nome de Jesus a palavra, essa verdade, ela vem estar dentro de você, como o salmista diz aqui, por esse anseio de buscá-lo, de estar em comunhão, de buscar um lugar santo, que é um alto monte, de saber, de tal forma, que tudo que você disser, tudo que você falar, no seu relacionamento as pessoas ficam assim, meu Deus, quando você chega, quando você fala é diferente. Isso é a verdade te guiando, irmão. Você não precisa ser orientado é muito bom, mas você observa que é o Espírito Santo. Eu não estou lembrando quem, mas alguém me disse aqui, uma experiência que o Senhor deu aí na rua, fazendo alguma coisa, que o Espírito Santo mandou ele fazer, ou ela, não lembro quem, me perdoe, e fez, e falou assim, gente, mas foi maravilhoso, eu não imaginava que era tão maravilhoso, e é mais maravilhoso para quem obedece à ordem do Espírito Santo, porque quem é guiado pela verdade, ele está conduzido, nem ele sabe o porquê. É como Jesus falava para os discípulos, vai, quando chegar lá eu colocarei as palavras certas na boca de vocês. Então o que a gente precisa fazer é viver, é estar, é se relacionar, mas com a verdade, porque quando for o tempo certo, nós falaremos do quê? Da verdade. E meus irmãos, é muito bom a gente falar da verdade quando a gente tem um respaldo, quando a gente tem uma vida. Porque falar sem vida, não precisa nem muito adiante, você já sabe e conhece. E deixa eu falar para você aqui, pela graça e misericórdia do Senhor, o pastor Anderson. Mas eu continuo ainda errando, meus irmãos. Vira e mexe, às vezes eu escorrego. E pastor Arthur, alguns irmãos chegam para mim e conversam, me orientam. Pastor, vá por essa direção aqui. Estou falando isso por você, sabe por quê? O errar não é o problema. É a gente permanecer no erro. Porque o salmista fala, e nessa exegese, fala que por si só não dá. E se precisa ser guiado pelo Senhor. E se precisa ser guiado pela verdade de Deus. Porque aí nós secamos, esvaziamos, aniquilamos nosso eu. Então tudo aquilo que era convicção do Anderson, tudo aquilo que era verdade do Anderson, cai por terra. Os achismos. Mas isso acontece quando a gente deixa a verdade nos guiar. Então, o ponto 3, é o ponto 3 que eu estou? É isso mesmo. Reconhecer que por si só não pode encontrar o caminho sem a ajuda de Deus. E para a nossa reflexão, Mateus 16, capítulo 16, versículo 13. E como eu falei, a Bíblia, eu posso falar bastante, acredito até o melhor orador do mundo, mas o que deixa claro para a gente mesmo é a palavra de Deus. Como nós lemos em Salmos, é lâmpada e luz. Em Mateus capítulo 16, 13 diz assim, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe,
perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E você que dizem que eu sou? Perguntou Simão Pedro. Respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, por isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Essa passagem ela é linda demais, porque o mesmo Pedro, que guiado pela verdade, fala a verdade, é redundante, mas é proposital, em algum momento ele fala com Jesus algo assustador, quando ele recebe uma orientação, uma direção da verdade, que é Jesus. E ele fala: não, Senhor. E o Senhor o repreende: para trás de mim, Satanás. Então é possível a gente, às vezes, não é abandonar a verdade, mas se distrair dela. Mas que os nossos olhos possam estar fitos, assim como Pedro manteve os olhos fitos quando andava acima das águas. Isso é ser guiado pela verdade. Quarto, uma vida guiada pela verdade vive próxima de Deus, em uma profunda busca onde a luz não apenas ilumina o caminho, mas o leva à realização do desejo de estar em comunhão com o Criador. Por onde você tem andado todos esses dias? Durante o ano, 365 dias, por onde você tem andado? Está vivendo próximo de Deus? Está vivendo uma busca profunda? Consegue enxergar tudo à sua volta, porque a luz é que te ilumina? A luz é que ilumina o teu caminho? E entende que não você enxerga, mas além de enxergar, te leva a uma comunhão profunda com Deus, entendendo o seu propósito de vida. Muitas pessoas até hoje não sabem o propósito de vida. Ontem também aprendemos na ministração, né, estivemos ali na Igreja Batista do IPS, pastor Arthur nos abençoou, e ontem aprendemos com alguns professores, e uma das falas foi: sabe o que, meus irmãos? Você de faculdade aí, e que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, fique atento nisso. Ele falou que ele, como professor de faculdade, ele estava palestrando junto com uma palestrante também. Ele terminou, e quando ele parou para ouvi-la, uma das falas era que ela é uma ex-cristã. Meus irmãos, isso, e ele falou que ficou muito incomodado, e aquilo doeu nele e dói em mim, e se não dói em você, isso é preocupante. Porque eu entendo que uma vez em Cristo, não tem mais jeito, meu. Se eu não me engano, não sei se foi o profeta Jeremias, que ele fala assim: tu me seduziste. E isso não é uma sedução de obrigação, não. É porque uma vez que você ama Cristo, uma vez que você se deleita em Cristo, uma vez que você tem a verdade como guia da sua vida, meus irmãos, você não quer viver outra coisa. Em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Porque uma vez que você teve encontro com Ele, você não sabe viver em outro lugar. E é isso que o salmista nos ensina. E é isso que Deus deseja da igreja hoje, daqueles que cultuam conosco. Uma busca, uma intensidade: eu quero Deus. E se não encontrar, enquanto eu não encontrar, eu vou buscá-lo. E como João já falou também, e outros aqui, quem busca, encontra. Amém?
João 6, versículo 66. Em outro lugar não sabe viver quando este uma vez foi encontrado com a verdade, confrontado com a verdade. Olha o que diz em João 6,66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Augusto, você acredita que pessoas caminhavam com Cristo, viam os milagres de Cristo, se relacionavam com Cristo, e chegou um certo momento que eles fizeram isso aqui, Augusto. Eu não sei se nessa noite aconteceu isso com você no percurso, mas dá tempo para voltar. Papai deseja você de volta. Logo, Jesus não aprisiona, não exige, não obriga ninguém a nada. A decisão é minha, é sua, é nossa. Jesus vê aquela situação, muitos indo embora. Jesus vira para os seus 12 discípulos e pergunta para eles: vocês também não querem ir? Agora, observem a vida de uma pessoa guiada pela verdade. Qual a resposta dela? Senhor, para quem iremos, se tu tens as palavras de vida eterna? Maravilhoso. Isso significa que aqueles discípulos que deixaram Jesus entendeu que existia a palavra de vida em outro lugar. Meu irmão, não deixe isso acontecer com você, não. Não deixe isso acontecer com o seu casamento, não. Com os seus filhos, não. Lute pela verdade que é Cristo Jesus, pois ela te guia de tal forma, de colocar e de levar em lugares que você nunca esteve. Mas, como eu falei, muitas vezes Ele vai te conduzir em outros lugares para aperfeiçoar, lapidar e tratar em nome de Jesus. E eu quero já concluir. E a minha conclusão é somente com uma frase, que eu acho que eu pedi para colocar no slide. E também, obrigado, Carlos, pelo slide. Eu vou aprender, pastor, eu vou aprender em nome de Jesus. A última frase é, aqui nós falamos a ministração toda. Uma vida guiada pela verdade reconhece que precisa de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você que deseja ser guiado e guiada pelo Espírito Santo? Meus irmãos, por favor, é só você lembrar de um ano atrás. Ou me perdoe, se for mais anos, lembre. Mas lembra do que você viveu com Jesus, o que Jesus já fez na sua vida, do que você pôde contemplar sendo conduzido por Ele. Mas alguma coisa aconteceu que te tirou do caminho, mas você tem a oportunidade de voltar nessa noite. Você tem a oportunidade de se reconciliar com Ele. Se você se afastou, você se reconcilia. Agora, se você ainda não conhecia esse Jesus, essa verdade que nos faz transbordar cada vez mais com fome e sede dEle, que nos faz deixar aquilo que nos aprisiona, que entende que não existe nada que fica amarrado em nós, nem o nosso passado, porque os nossos passados, eles nos perseguem. Existe um velho homem que fica me seguindo todos os dias, e também eu sei que ele te segue, mas ele sempre vai cair por terra, porque a verdade que permeia o nosso coração é a verdade de Cristo Jesus, é a tua palavra. Jesus no deserto, ele venceu as tentações através da palavra, porque era guiado pela verdade. Sejamos guiados pela verdade. Então, em nome de Jesus, saia daqui como salmista, no céu, com o Pai, no lugar de santidade,
de louvor e adoração. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. E depois dessa oração, eu vou convidar o pastor Arthur aqui para estar encerrando o culto, dando a bênção aos irmãos. Quero que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, e se esse for o desejo, o seu desejo, porque o Espírito Santo ele está aqui passeando, ele está contemplando cada um de nós. E quando há um desejo em nós, o Espírito Santo ele vem e abraça. Ele te abraça de tal forma que constrange. Às vezes as lágrimas caem, ficamos sentindo várias experiências, mas é você e Deus. Então se você sentir o desejo, ore comigo assim: Senhor, atue de maneira visível e direta em minha vida. Reconheço que Jesus é a única verdade, a que liberta, e a minha escolha nessa noite é ser guiado e guiada pela verdade.